A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e neste vídeo eu vou tirar algumas dúvidas da lição número 3, que tem como título Céu, o Destino do Cristão. É a lição da revista CPAD do segundo trimestre de 2024. E essas dúvidas foram enviadas no WhatsApp do EBD em Foco, de pessoas que assistiram às aulas, que leu a lição, que estudou e ficou com alguma dúvida. Então enviou, eu já respondi individualmente cada dúvida lá no WhatsApp, enviei um áudio, inclusive você pode enviar sua dúvida. Na descrição do vídeo tem um link que você responde algumas perguntas, é redirecionado para o WhatsApp e faz a sua pergunta relacionada à lição. Então toda semana a gente vai ter esse trabalho, né, de responder essas perguntas no WhatsApp e também, se Deus quiser, continuar gravando esse vídeo com as dúvidas, porque às vezes a dúvida do irmão lá é a sua dúvida. E aí eu consigo esclarecer algumas coisas aqui. Então vamos lá, vamos direto aqui para as dúvidas. A irmã Nelly Mendes da Silva falou assim, ó: pelo que eu entendi, a Nova Jerusalém, Cidade Santa, é a morada de Deus e somente Ele está lá. E depois do milênio, a igreja irá morar lá eternamente. É isso mesmo? Então a dúvida dela é sobre a Nova Jerusalém. Bem, o que a gente vê na Bíblia é que a Nova Jerusalém só aparece lá no fim de todas as coisas, quando Deus faz novo todas as coisas, cria novo céu, nova terra, a Nova Jerusalém desce para a terra. Está lá em Apocalipse capítulo 21, leia lá que você vai entender. Recomendo você ler Apocalipse 21 e 22 para entender sobre a Nova Jerusalém. No entanto, a Bíblia apresenta uma Jerusalém celestial. Isso está em Hebreus, vou ler aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 22. Fala assim, ó: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então aqui, essa passagem de Hebreus, que é uma passagem bem completa, tal, exige um tempo para a gente interpretar ela, mas ela cita uma Jerusalém celestial. Essa Jerusalém celestial dá a entender que é algo que está realmente no céu, ou seja, talvez seja uma própria referência ao céu. E aqui cita, Jesus cita a igreja, a igreja dos primogênitos inscritos no céu, o espírito dos justos aperfeiçoados. Então aqui a gente vai ver que nessa Jerusalém celestial está lá todo mundo. Então todos os salvos estão lá nessa Jerusalém celestial, em espírito. Todos aqueles que morreram foram para essa Jerusalém, que é o próprio céu. Eu tive que fazer uma pausa aqui, né, e eu acabei perdendo um pouco a linha de raciocínio que eu estava, né? Então eu vou voltar um pouco aqui e tal, pode ser que fique um pouco repetitivo, tá? Mas só para concluir essa parte, né, a gente entende que existe essa Jerusalém celestial que pode ser uma referência ao próprio céu, tá? Céu, paraíso, seio de Abraão, tudo uma coisa só. Jerusalém celestial. Porém, o texto de Apocalipse diz que a Nova Jerusalém vai descer. Eu não sei se é a mesma Jerusalém ou se vai ter uma nova. Talvez a nova seja referência a uma nova em relação à velha que está na terra, né? Então tem a Jerusalém velha da terra e essa do céu é a nova. Como ela pode ser que ela já existe hoje ou pode ser que ela será criada no futuro. A gente não tem essa resposta. A irmã Nelly também perguntou o seguinte, ainda sobre o milênio, pergunto: onde estará a igreja durante o milênio? A maioria dos teólogos que defendem a existência do milênio, né, como literal, lê Apocalipse 20 como literal, Satanás será amarrado, Cristo vai reinar na terra, pessoas com corpos naturais vão entrar no milênio. Então quem vai entrar no milênio? Os judeus que vão se converter, no caso Israel, né, vai reconhecer Jesus como Messias quando ele voltar em glória. Então eles vão entrar no milênio com corpos naturais, e todos aqueles que se converteram durante a grande tribulação, essas pessoas vão entrar no milênio com corpos naturais. É por isso que no milênio, no final do milênio, Satanás vai enganar algumas pessoas, porque ali as pessoas vão ter filhos, tal, algumas vão nascer e não serão fiéis a Deus, enfim, muitos vão se desviar, vai ter morte no milênio. Então o milênio vai ser meio que uma vida normal, porém Cristo reinando sobre a terra. E a igreja vai reinar com Cristo. É como se a igreja fosse auxiliar Cristo nesse reino. Pelo menos é o entendimento de alguns teólogos. Outros dizem que a igreja vai ficar no céu e Cristo vai reinar aqui na terra. Não sei, mas a gente não tem uma resposta definitiva sobre isso. O texto do milênio é o texto que está em Apocalipse 20, poucos versículos, acho que 10 versículos, e também no Antigo Testamento a gente tem algumas passagens, mas não dizem nada acerca disso. Então, não dá para responder fielmente, com certeza, onde a igreja estará. Eu acredito que a igreja vai reinar com Cristo, né, no milênio.
A irmã Alda Mello perguntou o seguinte: o que é um estado intermediário? As pessoas estarão dormindo ou conscientes? Existe uma visão que diz que estarão dormindo. Alguns teólogos que defendem isso são os adventistas. Tá? Realmente, a igreja adventista defende oficialmente que o ser humano é uma alma, ele não tem uma alma, e quando ele morre, meio que ele cessa de existir, ele está dormindo, né, e depois vai ressuscitar quando Jesus voltar. Já nós entendemos que existe uma parte espiritual do ser humano que sobrevive após a morte. Eu não vou citar todas as passagens bíblicas aqui, eu vou indicar um vídeo que eu gravei sobre esse tema, que você vai ver todas as passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Porém, quando a gente lê a parábola do rico e do Lázaro, lá fica claro que existe uma vida após a morte, existe um lugar de descanso para os salvos, de sofrimento para os ímpios. Então eu gosto de chamar de estado intermediário. É esse estado da morte até a ressurreição de Jesus. Eu não gosto muito da expressão lugar intermediário, porque eu entendo que após a morte nós vamos estar diretamente com Cristo. Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje tu estarás comigo no paraíso. A gente vê Paulo falando que deseja partir e estar com Cristo, se referindo à morte. Então, assim, a morte para o cristão significa que o corpo volta ao pó, mas a alma, ou o espírito, ou os dois juntos, vão direto para Deus, viver na presença de Deus. Tá? No paraíso, seio de Abraão, céu, Jerusalém celestial, do que você quiser chamar. Mas eu defendo a ideia que é tudo o mesmo lugar. Nós vamos para a presença de Deus. Então esse é o estado intermediário. Tá? É isso que significa estado intermediário. É o período que nós estaremos com uma alma sem o corpo. Quando Jesus ressuscitar os mortos, aí teremos um corpo transformado, um corpo glorioso, e a alma volta a estar junto com o corpo, e assim nós viveremos eternamente, plenamente com Deus. Vale ressaltar que aqui entra a doutrina da ressurreição dos mortos, que é muito importante para o contexto do cristianismo. A gente acredita sim que o corpo é importante. Voltando aqui para as perguntas, a irmã Alda também perguntou, né, se o céu, que hoje é a morada de Deus, vai descer para cá. Acho que eu já respondi na pergunta anterior, né? Então, vamos continuar aqui. Irmão Pedro Roberto perguntou o seguinte: o céu é um lugar geográfico ou espiritual? Eu acho que é os dois, tá? Porque, assim, é um lugar que existe. Um lugar que nós chegaremos lá e iremos ver as coisas, vamos tocar, vamos conversar. Então, é um lugar, tá? Não é um estado mental, é um lugar, ele existe. Mas, ao mesmo tempo, não significa que seja um lugar no nosso mundo físico aqui, é um mundo espiritual, talvez numa dimensão diferente, algo que a gente não consegue enxergar, uma dimensão espiritual. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus, ele subiu até ninguém ver mais. Mas assim, eu não acredito que Jesus foi para um outro planeta, não é isso. Eu acredito que Jesus subiu e ali abriu uma dimensão espiritual e ele entrou nessa dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual, por exemplo, foi acessada por Estevão, de forma sobrenatural. Ele, quando estava perto de morrer, ele viu os céus abertos e viu, né, Jesus à destra do Pai. Então a gente entende sim que o céu é um lugar, mas é um lugar em uma dimensão diferente, uma dimensão espiritual que a gente não tem acesso. Mais uma pergunta, a irmã Elizabeth perguntou o seguinte: gostaria de uma explicação, se possível, sobre quantos céus existe. Então, isso aqui é uma confusão que o pessoal faz, porque assim, tem uma tradição judaica que afirma que existem 7 céus. Aí tem lá a explicação de cada um e tal. Se não me falha a memória, do livro de Enoque, que tem isso aí. É um livro apócrifo, que não tem fundamento, não é inspirado pelo Espírito Santo, então não faz sentido a gente seguir essa tradição. Então a Bíblia não fala de 7 céus. O que a Bíblia fala é que Paulo foi ao 3º céu, né? E lá ele viu coisas que não convém contar. A gente entende que existe um primeiro céu, que é esse céu que a gente enxerga aqui, e um segundo céu, que é um céu sideral, o espaço sideral, e o 3º céu, que é a morada de Deus e que para onde os salvos vão quando morrer. Eu entendo dessa maneira, eu interpreto dessa forma. Eu acho que não faz sentido ficar criando, tem o segundo céu que vai a alma dos salvos no estado intermediário, e depois tem o 3º céu que Deus habita. A Bíblia não diz isso, tá? A gente não tem isso na Bíblia. Então eu acredito que céu no sentido de habitação de Deus e habitação dos salvos depois da morte é um só. Tá? Então só existe um céu nesse sentido, 3 no sentido de que tem o céu que a gente enxerga e um céu sideral. Irmão Francisco Nascimento perguntou o seguinte: o salvo permanecerá eternamente no céu ou voltará a viver na nova terra? Então, assim, eu recomendo você assistir meu outro vídeo que eu explico em detalhes isso, mas resumindo aqui é o seguinte: entenda céu como o local onde Deus habita, a presença de Deus. Então, assim, quando nós morremos, nós vamos para
né, vamos viver em um estado intermediário, sem corpo, e vamos para a presença de Cristo. Assim, é isso que Paulo fala. Paulo fala, eu quero partir e estar com Cristo. Apocalipse 6, versículo 9, se não me falha a memória, diz também, né, que lá no céu vai estar a alma daqueles que morreram durante a tribulação. Então, assim, a Bíblia dá a entender, né, que está no céu e está na presença de Deus. Quando a gente vai para Apocalipse 21, que fala da Nova Jerusalém, essa Nova Jerusalém, ela vai descer do céu para a terra e Deus vai habitar na Nova Jerusalém. Leia Apocalipse 21 e 22. Deus estará presente na Nova Jerusalém. Então, se Deus estará presente, é o céu, entende? Então, assim, entenda o céu como um conceito. Nós vamos viver na terra, na nova terra, vai ter a Nova Jerusalém, tudo perfeito, e Deus vai habitar conosco. Então é isso que está escrito em Apocalipse 21, 22. Eu entendo dessa maneira. Nós vamos viver no céu? Sim. Tá? No céu como um conceito de que é onde Deus está presente e viveremos para sempre na presença de Deus. Mesmo que seja na terra e tudo mais, mas estaremos para sempre na presença de Deus. Mas assista o outro vídeo para você ver a explicação completa lá, que eu acho que vai ser melhor. Bem, é isso. Né? A gente tem essas perguntas aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo. Geralmente eu leio todos os comentários, quando é uma dúvida bem pertinente eu respondo. Tem o nosso WhatsApp que você pode mandar também aí sua dúvida. Tem um link que você clica, vai ter algumas perguntas e você vai ser redirecionado para o WhatsApp também para fazer a sua pergunta. Pode ser em áudio, pode ser escrito, enfim, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Então eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo de dúvidas da lição.